Olá, boa noite. Hoje, 14 de dezembro, o nosso sétimo encontro, essa sétima aula de Investimentos 2, essa disciplina, né, tão importante para alguns cursos aqui da FEAC. E óbvio que a gente vai dar sequência ao assunto da aula 6, a última aula, que foi CAPM, né? Vamos ter, portanto, 6 encontros sobre CAPM. Esse que, segundo Cochrane, né, é o mais famoso, o primeiro modelo microfundamentado, o mais famoso e disparado o mais usado, né, modelo de apressamento de ativos no mundo. Na aula passada, acho que foi dia 9, né, a gente teve uma aula sobre o contexto histórico até se chegar no CAPM, que é um modelo da década de 60, e apresentamos aí os 3 principais artigos que deram os pilares para esse modelo, que não é uma construção de um só artigo, mas se acredita muito às contribuições do Sharpe, de 1964, é um Journal of Finance, do Lintner, que eu acho que é um Review of Economic Studies, e do Mossin, que é uma econométrica de 66, trabalhos feitos quase que ao mesmo tempo, e que, no agregado, acho que estão lá todos os pilares em termos de fundamentos, premissas e principais resultados do Capital Asset Pricing Model. Muito bem. A gente finalizou a aula passada com a relação teórica. E a gente começa a aula de hoje com essa relação teórica. Na sequência, a gente vai para a aplicação, ou o quão testável é essa relação teórica. A gente vai ver na segunda metade do curso, quando a gente tiver em Consumption Capital Asset Pricing Model, CCAPM, os modelos de Macrofinance, que são o estado da arte em finanças, a gente vai ver que um dos aspectos mais importantes no modelo, e isso serve para qualquer fenômeno em economia, um dos aspectos mais importantes é esse modelo é testável. Porque, veja bem, não parece haver muita relevância se você tem um modelo que parece explicar o mundo, mas ele não é testável na prática. Empiricamente falando, você não consegue saber se os resultados são compatíveis com o mundo real. Então, o CAPM é um modelo muito simples de ser testado, como a gente vai ver na aula de hoje. E aí eu já faço uma ressalva. Eu não confio no CAPM sendo estimado por quase ninguém. Porque o que ele tem de simples, ele tem de sutil. E dependendo de como essa estimação é feita, eu, pessoalmente, já não acredito nos resultados dele. Suponha que eu acredite no CAPM, que é um modelo, como a gente vai ver daqui a algumas aulas, lá em janeiro, é um modelo que já tem seus pontos fracos. Mesmo eu acreditando nele, se ele não for bem estimado, já era. Então, eu já vou começar a partilhar com você a aula de hoje, o quadro branco que eu acabei de escrever. E, nesse quadro branco, o que você vai perceber é que está disponível para você, claro, aí no Cigar, né, a imagem do quadro. O que você vai perceber é que estamos diante de uma regressão linear simples. A aula de hoje vai ser só regressão linear simples. Na aula que vem, já posso até antecipar, né? Que vai ser a nossa aula 8, nossa 8ª aula. A gente vai para o reviews para estimar essa regressão, mas antes de previews, a aula de hoje é só ficar olhando os detalhes dessa regressão linear simples, portanto, econometria, séries temporais, vem comigo, vamos para o quadro da aula de hoje, né? Muito bem. Ótimo. Imagino que vocês estejam conseguindo ver aí, não é? Ótimo. Vamos lá, gente. Perguntinha básica, né?
E aí já posso até começar aqui dando um pouco de zoom. Pergunta que nos move hoje é essa aqui, ó. Como testar ou aplicar o modelo, não é? Então vamos lá, Paulo. Me relembra a equação teórica, porque eu posso ter esquecido algum detalhe. Eu lembro no final da aula passada que saíram 4 resultados teóricos, mas ficou bem claro também que um deles era, obviamente, mais importante que os demais. Isso. O resultado que a gente testa, e é por isso que o CAPM é famoso até hoje, 50 anos depois, quase 60 anos depois, é esse aqui. Esse resultado teórico aqui. Então, eu enfatizo aqui, ó, trata-se de uma relação teórica. Tá vendo aqui? É uma relação teórica. Que relação teórica é essa, professor? Vamos relembrar, né? Esperança da série temporal de um retorno de um ativo I menos o risk-free asset, o ativo livre de risco. Temos aqui, portanto, a esperança do retorno excedente do ativo I, que pode ser um fundo, um índice setorial, uma ação. Tá? O retorno excedente, a expectativa do retorno excedente desse ativo I em relação ao ativo livre de risco. E essa frase bem grande pode ser resumida pelo prêmio de risco do ativo I. A gente viu isso em Investimentos 1. O prêmio de risco do ativo 1, que é isso que está do lado esquerdo da igualdade, ele se relaciona com o prêmio de risco do mercado, o que seja isso, esperança da série temporal, do retorno de mercado, menos o mesmo ativo livre de risco. Então, a gente chama isso aqui também de prêmio de risco, porém, do mercado, porque aqui é uma carteira de mercado. Então, o prêmio de risco do ativo I, qualquer que seja ele, se relaciona com o prêmio de risco de mercado através de uma relação linear. E a única coisa que temos aqui relacionando o prêmio de risco do ativo e o prêmio de risco de mercado é um tal do beta I. E não é elevado a I. Todos os sobrescritos aqui não são potência, expoentes, não tem nada a ver. É o sobrescrito para uma questão de notação. Se refere ao ativo em questão, né? Ativo I, F de free, de risk free, e M de mercado. Tá certo? Paulo, essa é uma relação teórica. Você falou que ela aparece numa nota de rodapé no paper, no Journal of Science de 64, do William Sharp. Com o tempo, essa relação que o Sharp descobre, com uma notação um pouco diferente, mas a relação era exatamente essa. Essa relação ganha essa notação, conforme conhecemos hoje. É uma relação teórica. E aqui a primeira observação que eu faço é: tanto faz se você está diante do retorno líquido ou bruto. Lembra Investimentos 1? Notaçãozinha básica. Quando for retorno líquido, a gente usa o R minúsculo. Quando for retorno bruto, que é 1 mais o retorno líquido, a gente usa o R maiúsculo. O retorno líquido é a variação de preço. Normalmente é percentual. E o bruto é 1 mais essa variação. Não é? Muito bem. Note que tanto faz eu substituir todos esses R's minúsculos aqui por R's maiúsculos, que seria 1 mais o R minúsculo. Porque se eu fizer isso do lado esquerdo, vai aparecer um aqui e vai aparecer um aqui. Na hora que eu subtrair um do outro, foi embora. A mesma coisa considerando o prêmio de risco de mercado. Então, a gente já pode considerar essa relação
usando o retorno líquido. Tá? Já vou entrar em detalhes. Na prática, se você vai usar dados nominais ou reais e com que frequência. Muito bem, Paulo. O que temos, portanto, é uma relação teórica que associa o prêmio de risco de ativo, de qualquer ativo. Lembre-se que estamos no mundo em que só haja ações, títulos, risk-free, tá? Não se fazia muita menção a isso na época, mas nada impede que você tenha fundos de investimentos em ações, até porque são portfólios de ações. Então, esse ativo RI pode ser um fundo de investimento, um índice setorial, qualquer portfólio com ações, ou uma ação pura de uma empresa. O prêmio de risco dessa ação, desse portfólio de ações, se relaciona com o prêmio de risco de mercado através dessa equação teórica. E a grande pergunta é como é que eu relaciono uma com a outra? Como é que eu testo essa relação teórica? Olha, Paulo, não parece muito difícil, porque a única especificidade dessa relação teórica é que você tem operadores de esperança de ambos os lados. Eu posso tirar esses operadores de esperança, retorno com as séries temporais originais, depois eu passo o operador de esperança, não tem problema. Na hora que eu retiro esses operadores de esperança, eu tenho uma série temporal, que é um retorno excedente do lado esquerdo, um beta, que multiplica uma série temporal de retorno excedente de mercado do lado direito. Se ela fala, cara, é como se eu tivesse um YT do lado esquerdo, que é explicado linearmente por uma variável explicativa só XT, que tem uma série temporal também. Uai, isso aqui eu posso testar isso aqui através de uma regressão linear simples. É um modelo linear, teoricamente sem intercepto, e é só uma questão de estimar. Tudo muito simples. Eis, então, o que a literatura vem propondo de finanças empíricas em termos de teste empírico. Então, eu escrevo bem aqui, né? Teste empírico. Se você observar, é tudo que está aqui em cima, basicamente. Com pequenas diferenças. Então, o que é que eu fiz do lado esquerdo? Eu tirei o operador esperança e coloquei a série temporal do meu ativo I, o retorno do meu ativo I, menos risk-free. Não precisa ficar se preocupando muito com a série temporal do risk-free. Aqui o beta, está aqui ele. Beta chapéu, quando for devidamente estimado. Aqui tirei o operador esperança do prêmio de risco de mercado, portanto, fica aqui a série temporal do retorno da carteira de mercado, menos risk-free. O que é que apareceu de novo aqui? Bom, aparece aqui de novo isso aqui, né? Esse cidadão é novo e esse cidadão é novo. Ora, mas veja bem, isso é fruto, claro, porque agora eu estou diante de uma regressão. Então, assim, eu tenho que ter o resíduo da regressão, eis o resíduo, e eu coloco esse subscrito I aqui, porque ele é um resíduo idiosincrático, claro, tá? E o elemento novo é o intercepto, que a gente vai estimar, e que eu também chamo de I, porque é o intercepto desse ativo. Tá? Não tem, mais uma vez, aqui nada de potência, nada. Paulo, é uma regressão linear simples com intercepto. Mais simples, impossível. Sim. Porém, temos aspectos que precisam ser analisados. E aí eu volto a dizer, toda vida que, por exemplo, eu vejo numa plataforma o beta de mercado de uma ação, eu não uso. Eu preciso, eu mesmo, gerar o beta de mercado daquela ação, que é esse beta aí. Da mesma forma, quando eu vejo o alfa de Jensen, de uma ação, eu não confio no que lá está. Eu tenho que estimar. Porque é simples
mas rico de sutilezas. Vamos a essas sutilezas e já antecipo, na aula que vem, é só essa regressão no reviews. Nós vamos estimar para 200 ações, o alfa, o beta. Vamos trazer isso para o Excel para a gente poder ver a distribuição de betas, a distribuição dos alfas, tá certo? Vamos analisar características das ações que tem alfa de um jeito, beta de outro. Vai ser uma aula muito rica sobre o nosso mercado financeiro com dados para esse ano de 2020. Uma aula, portanto, imperdível, né? Muito bem. Vamos apagar e vamos dar um pouco de zoom aqui, né? Aspectos aqui bem pontuais dessa regressão. Primeiro aspecto, tá? Padrão ouro dessa literatura. Paulo, séries temporais. Sim. Vou passar uma base de dados para vocês no CIGA. Não vou partilhar com vocês o output do eViews. Vocês vão ter que gerar. Mas a mesma base que eu vou estar usando na aula que vem, dia 16, você vai estar usando também. Então, assim, é você olhar o que eu estou fazendo no eViews e replicar, como se estivéssemos no laboratório. E aí já digo, né? Já disse algumas vezes, repito, eViews na versão Student Lite, é uma versão free trial, 100% legal, muito bacana. Então, vamos lá. O que é que eu vou estar usando? O padrão ouro. O padrão ouro para você rodar o CAPM é 1 ano, ou seja, 52 semanas, ou seja, 260 dias de segunda a sexta, independente se é feriado ou não. E isso, né, basicamente, equivale aí a 364 dias. O ano, praticamente. Séries diárias. Esse é o padrão ouro, Paulo? É com esse padrão que nós vamos trabalhar? Vocês vão ver lá 260 observações diárias, de segunda a sexta. Paulo, por que não mais, por que não menos? Tá. Por que diário? Olha, por que não maior frequência? Maior frequência significaria que você estaria trabalhando com dados intraday, que são dados, obviamente, irregularmente espaçados ao longo do tempo. Não tem frequência constante. Dependendo da ação, você pode passar alguns segundos sem ter transação e no segundo seguinte ter mais de uma transação. Então, são dados irregularmente espaçados. Isso pode, sim, complicar a tua econometria, não é? Esse é um ponto. Dados intraday, até onde eu saiba, salvo o melhor juízo, não são dados gratuitos, tá? Então, eu acho que o timing ideal é você usar dados diários, que são gratuitos, tá lá, estão lá no site da B3, em Investimento Zoom. A gente aprendeu a extrair, a lapidar, a manipular esses dados. Por que não uma frequência menor, tipo semanal, mensal, trimestral, por aí vai? Por que você vai jogar fora os dados diários e considerar, por exemplo, o dado semanal de sexta a sexta? Eu tenho um paper, e vou apresentá-lo para vocês quando estivermos em APT, lá por volta de fevereiro, março, que usa dados semanais, um paper premiado, publicado lá fora. Mas era obrigado a ser semanal. Porque os dados diários, financeiramente falando, eles existem. Mas os dados macroeconômicos que eu queria usar só existiam semanais. Muitos dados macroeconômicos que às vezes você quer jogar no modelo, não é o caso aqui agora. Você olha para o modelo, só tem uma variável explicativa, retorno de mercado menos risk-free. Mas, às vezes, o dado macroeconômico é importante para o modelo e o dado macroeconômico só vem com frequência semanal, mais frequentemente mensal ou até mesmo trimestral. Aí você tem que usar um modelo trimestral, com frequência trimestral. Mas para o CAPM, eu te pergunto, por que recorrer a semanal, mensal, ou seja lá o que for, se você tem o dado da atuação diário gratuito, tem o dado da carteira de mercado para o Brasil gratuito,
tem o risk-free gratuito diário. Padrão ouro. Não precisa jogar a informação fora. Tudo bem, Paulo, estou convencido. Mas por que 1 ano e não 200 anos? Ok. Estamos diante de um modelo que, por mais que a gente flexibilize algumas coisas, eu vou já explicar aqui na observação 4 uma flexibilização fundamental. Estamos diante de um modelo que vai estimar um alfa e um beta, pelo menos do jeito tradicional, um alfa e um beta estáticos, é um parâmetro determinístico. Não é determinístico, mas ele vai ter um valor fixo. Eu não vou estudar aqui, eu não vou estimar aqui com vocês, mas tem um paper que vai fazer isso. Um dos colegas vai apresentar no dia 20 de janeiro, né? Já enviei no Cigar para vocês quais são os papers. Um deles vai fazer isso que eu estou explicando aqui agora. Ele vai propor a estimação de alfas e betas, conditional realized alfas e betas, ou seja, alfas e betas que caminham ao longo do tempo. Aí, beleza. Agora, você quer estimar um CAPM do jeito tradicional, simples, alfa e beta, um valorzinho fixo. É você querer que o alfa daquele ativo ou o beta daquele ativo seja fixo para uma janela de tempo que envolve 10 anos? Jura? Eu acho que é demais, é desnecessário. Entenda que é uma regressão linear simples, portanto, só tem uma variável explicativa, regrinha de bolso, com 20 observações já rodaria. Não é a melhor amostra do mundo. Você tem aqui 260 observações diárias. Mais do que suficiente. Já te traz uma robustez, uma segurança estatística excessiva. Não precisa mais do que isso. E 1 ano, ele contempla sempre uma janela muito interessante sobre a ótica de investimento. Nem pega informação defasada demais, que já não é tão útil, sobre a ótica de investimento, tá? E nem é curto demais a ponto de ter pouca informação que te comprometa, digamos assim, o critério, o rigor estatístico econômico. É uma janela maravilhosa. Ah, Paulo, mas o teu melhor paper ele pega quase 30 anos de base de dados, que é um paper que a gente vai ver no final dessa disciplina. Era um modelo de macrofinance, mas é muito diferente. Quando você roda um CAPM, a gente vai ver, até na aula de hoje, um dos principais objetivos do CAPM, o fim dele é dicas de investimento. Então, ele é muito voltado para investimento CAPM. Ele não é feito para explicar o mundo. O modelo de microfinance ele é muito mais útil para explicar o mundo. Então, ele tem um fim mais acadêmico do que aplicado para investimentos, no modelo de microfinance. Pode ser esse o caso. Mas o CAPM, ele não explica o mundo. Está longe disso. Mas, para dicas de investimento, ele tem lá o seu valor. Então, esse horizonte de 1 ano, ele é muito interessante. Eu não sairia dele, a não ser por um motivo assim, muito forte, muito justificado. Ok, Paulo, digamos que eu esteja convencido. Segunda observação, quem é essa variável explicativa retorno de mercado? Olha, o retorno de mercado, como a gente vai ver em algumas críticas, mês que vem, em janeiro já, críticas ao CAPM, a qualquer modelo que use retorno de mercado, ele é uma carteira não observável. Ele seria uma carteira agregada de todos os investidores que aplicam em ações no Brasil. A melhor proxy que temos para isso no Brasil é o Ibovespa. Nos Estados Unidos, você poderia usar o Standard Poor's 500, como poderia usar, sei lá, se você tivesse querendo explicar a Bolsa de Nova York, você poderia usar o índice da Bolsa de Nova York, né, o New York Stock Exchange, e por aí vai. Aqui você tem outros índices de mercado, outros índices amplos. É um FGV100, é um IBRX 50, ou seja lá o que for. Padrão ouro e Bovespa. Você pode usar outro índice amplo de mercado ou recorrer a outro paper que tenha usado outro índice amplo. Pergunta é por que não Ibovespa? Se isso não estiver muito bem respondido, é um ponto fraco do seu trabalho.
padrão ouro e Bovespa. Sem invencionice. Não vá querer, eu vou usar o FGV100 porque fulaninho usou. Qual foi a explicação do fulaninho para usar o FGV100? Então, assim, não fique se escorando em papers que nem tem, digamos assim, essas costas largas todas para tu se escorar nele. Às vezes foi uma aplicação simples que publicou, ok, e tu está se escorando nela como se ela fosse um clássico. Não. Venha com o papai, use o Bovespa. É, sem nenhuma dúvida, a melhor proxy que você tem. E aí, como o padrão ouro é diário, vamos usar, portanto, o retorno líquido, diário, nominal e não real, porque não existe inflação diária no Brasil. E é melhor você omitir a inflação brasileira numa série diária do que diarizar a inflação mensal do IPCA, por exemplo. Não faça isso. Regrinha 3, Risk-Free Asset. Aqui, uma longa discussão, sem um consenso, que não me interessa em absolutamente nada se tem ou não tem esse consenso. A gente precisa ter maturidade na vida para fazer escolhas acadêmicas. Eu tenho um paper com o professor Andrei Simonaz, que eu tive a honra de apresentar no Portuguese Finance Network em 2008, em Coimbra, salvo o melhor juízo. E aí é justamente sobre isso. Qual é a proxy do Risk-Free Asset no Brasil? E claro que deu poupança. E não Selic ou compra de títulos do governo americano, né, os Treasury Bills de 90 dias, com a operação travada com o futuro cambial, o futuro de dólar. Claro que isso tem baixo risco. Sim, a compra da Selic no governo brasileiro, né, que são os títulos de curto prazo do governo brasileiro, também tem um baixo risco. Poupança também tem um baixo risco, mas já tivemos essa discussão em investimentos 1, resumo agora. Poupança tem o risco muito mais baixo do que Selic, ou mesmo compra de títulos do governo americano travado com o futuro cambial. Como é que eu provo isso? Um jeito simples é olhando o desvio padrão das CCLs. Retorno de poupança, desvio padrão da Selic, desvio padrão da compra do risk-free, do rate bill com o futuro cambial. Desvio padrão menor, dependendo da tua amostra, chega a ser o desvio padrão da poupança em relação da Selic. Na média, a poupança dá menos do que a Selic. Um risk-free asset, que é um porto seguro, que dá um retorno muito grande, é estranho. E aí eu tenho um ativo que tem menor oscilação, mensurado pelo desvio padrão, semivariância, que é a poupança, em relação à Selic, e tem menor ganho esperado. Se você assume que a Selic é o risk-free asset, então, implicitamente, teoricamente, eu estou zerando o desvio padrão dela. Fico me perguntando por que alguém apostaria em poupança. Porque ela passaria a ser um ativo dominado. Só pode ter um risk-free asset, só pode ter um porto seguro. Se a Selic é porto seguro, a poupança não é porto seguro. Aí a poupança não é porto seguro, a Selic é. A Selic dá mais do que a poupança, em termos de retorno. Por que nós temos aí dezenas de milhões de pessoas que colocam seu dinheiro na poupança? Isso fere qualquer racionalidade, que a poupança passaria a ser um ativo dominado. Selic é porto seguro, poupança não é. E só para finalizar, poupança, até salvo melhor juízo, de R$270 mil por CPF, isso dá mais do que 99% das carteiras de poupança que existem no Brasil, é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Eu, pessoalmente, acredito muito mais no fato de que, em havendo uma corrida bancária catastrófica no nosso país, o Fundo Garantidor de Crédito cobrir isso, do que o governo brasileiro, que já deu 5 defaults parciais,
Portanto, não temos risco soberano zero. O mercado financeiro todo sabe disso. Então, assim, eu acredito muito mais no fundo garantidor de crédito do que no governo brasileiro, cujo risco soberano não é nulo, na probabilidade dele não dar calote de maneira nenhuma, parcial ou total, na dívida. Então, no século passado, o governo brasileiro deu 5 calotes, dá um a cada 20 anos. O último foi na década de 80, já estamos aí, portanto, há quase 40 anos sem calote. É bom ficar esperto. Mas no horizonte um pouco mais longo do que isso, eu não atribuo risco zero, sequer perto de zero, da possibilidade de ter um calote governamental. Risco soberano, tem séries de risco soberano, você pode acompanhar qual é o risco soberano do governo brasileiro. Para mim, o risco asset é poupança, eu só uso poupança. Você não você precisa ter um argumento muito bom para me convencer. Mesmo que mais da metade da literatura use Selic, ou por falta de conhecimento, ou por uma postura que eu respeito mesmo discordando, ou por uma inércia. Muita gente usava Selic antes, porque nos Estados Unidos usa, o cara replica para o Brasil como se não precisasse adaptar. Bad choice, é uma má escolha. Muito bem. Estimação, a gente vai ver no reviews, aula que vem. Quadrados ordinários, sem problema nenhum. Com uma observação. Corrija pela matriz de variância com variância de Newest. Tem lá essa opção no reviews e qualquer que seja a plataforma que você vai usar para estimar. Corrija. Por quê? Porque retornos de ativos financeiros são heterocedásticos. O que é isso? O desvio padrão dessa variável aleatória oscila ao longo do tempo. Portanto, não vai mudar o valor do beta ou do alfa, mas vai mudar o erro padrão, vai mudar, portanto, a estatística T e o p-valor, que vão, consequentemente, explicar, nos ajudar com relação à significância dos parâmetros. Então, usar ou não em West não muda o beta o alfa, mas muda a significância dele. A ponto de que você pode ter um alfa não significativo com a estimação padrão e um alfa significativo quando você corrigir para o New West. O alfa com o mesmo valor, mas a significância é diferente. Então, não só muda a significância quantitativamente, como pode mudar qualitativamente. Então, corrija sempre por New West. Não precisa nem testar se os retornos são heterocedásticos, se tem problema de autocorrelação serial. Eu nem perco meu tempo. Padrão. De cara, você já bota, já assume isso aí e já corrige por New West. Simples assim. Tá? Muito bem. Aí, por que eu não confio no beta de mercado ou no alfa de Jensen que uma plataforma dê para mim? Eu não sei se ela usa essa especificação que eu uso. E aí já é preciso ter fé para confiar no CAPM. No CAPM mal estimado, aí é preciso mais do que fé. Talvez seja miopia o problema. Não podemos mais permitir isso. O que a gente olha quando a gente estimar? E essa aula é fundamental que você assista essa aula antes de ir para a aula em que a gente vai se debruçar sobre reviews. Não vá para o reviews direto. Não vá. Bom, o primeiro resultado, não é o mais importante, mas eu acabei listando em primeiro lugar, o R2 ajustado, que é o poder de explicação do teu modelo. Vai oscilar entre 0 e 1, né? 0 e 100%. E, de cara, quando a gente estimar o CAPM para vários ativos, você vai perceber que pode ser que você se depare com o primeiro resultado frustrante. Um R2 ponto 15, ponto 17, ponto 09. Olha, não acho que, ao rodar, ao estimar um modelo linear simples, que não tem nenhuma variável contábil, que não tem nenhuma variável política, não tem nenhuma variável macroeconômica, nenhuma variável setorial, nenhuma outra variável financeira, nenhuma variável forward-looking, só tem o quê? Prêmio de risco de mercado, ou seja, é pobre, é microfundamentado,
Quem dera tivesse sido eu o mentor desse modelo, mas ele é pobre. (80%? 90%? É sério isso? Não vai ter. Então, se você estiver estimando para ações, vá logo se acostumando. O poder de explicação é alguma coisa aí entre 5% a 20%, para a maioria das vezes. Não vai fugir muito disso. Entendi. Se for para um fundo de investimento em ação, depende. Se for um fundo de investimento em ação que basicamente copia o Ibovespa, fundo de investimento passivo, muito comum em, às vezes, bancos públicos, por exemplo, rapaz, a correlação vai ser tão grande entre eles, um explica tanto o outro, e basicamente você vai ter aí um R2 de 95%, 97%, 99%. Mas em fundos de investimentos mais ativos, que até olham o Ibovespa, mas não seguem o Ibovespa, Ctrl+C, Ctrl+V. Foi um fundo de investimento em ações, você já deve se deparar com o range, com uma janela de poder de explicação maior do que 20%. A maioria dos fundos de investimento em ações vão ter poder de explicação do seu CAPM maior do que isso aí. Muito comum aí um R2 50%, 60%, 70%, é muito comum. Para índices setoriais, bom, aí é setor versus Ibovespa, vai depender muito de cada setor, mas eu também usaria inferir que você vai ter poder de explicação minimamente elevado também. Já são portfólios, devem ter bons poderes, o CAPM já deve ter um bom poder de explicação para isso aí. Mas para ações individuais, que é o que a gente vai fazer aula que vem, comum se deparar com poder de explicação abaixo do que você gostaria e intuitivamente está tudo certo. Como eu falei, não tem variáveis idiosincráticas, setoriais, contábeis, financeiras, macroeconômicas, forward-looking, políticas, não tem variável nenhuma outra, variável explicativa. O segundo resultado é sobre o beta. É mais importante do que o primeiro. A primeira coisa que eu faço quando eu rodo um CAPM é olhar o beta. Porque se ele não for significativo, a 5%, que é o padrão ouro, e aí, portanto, é importante olhar o P-valor, e é importante estar corrigido por New West, eu nem olho para o beta, eu olho para o P-valor do beta. Primeira coisa. Porque se esse P-valor não for abaixo de 0,05, é complicado. Se for abaixo de 0,05, 5%, tanto, a gente rejeita a hipótese nula de um beta nulo. Paulo, eu não consegui um P-valor de 5%, mas consegui entre 5% e 10%. Então, a gente rejeita a hipótese nula de beta nulo a 10%. Não é o fim do mundo. Paulo, se o P-valor for acima de 10%, aí você pode jogar o modelo fora, mudar de vida, de ramo, fazer outra coisa. Ou, pelo menos, pode continuar, mas não tire nenhuma conclusão com base nesse modelo estimado para aquela ação. Por quê? Só tem uma variável explicativa. Uma. Retorno excedente de mercado em relação ao porto seguro da economia brasileira. E essa variável explicativa tem poder de explicação zero no que se refere ao parâmetro relacionado a ser nulo. Acabou. Só tem uma variável explicativa, o parâmetro associado a essa variável explicativa é nulo, pode-se embora. Não tem mais nada para fazer. Tem que ficar torturando o modelo. Só não pode concluir nada a partir desse modelo. Então, o P-valor do beta é a primeira coisa que eu olho. Algumas explicações importantes sobre o beta para a gente ir se encaminhando para o final e chegar no cara. O cara do modelo não é o beta, é o alfa. Muito bem. Esse beta chapéu I, fruto de uma regressão linear simples, se estimado pelo método de mínimos quadrados ordinários, se você tiver feito aí já séries temporais e lembrar daquelas aulinhas de xilinhas X, Y, né? Enfim, você vai perceber que esse estimador, que é equivalente, se for por mínimos quadrados ordinários ou se for por máxima verossimilhança, você vai perceber que ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Covariância da variável dependente com a variável explicativa,
ou seja, retorno excedente da ação e retorno excedente de mercado, dividido pela variância do mercado, do retorno excedente de mercado. Olha, isso aqui poderia ser feito no Excel, lembrando só que você precisa atentar para o fato de que você deveria considerar covariância e covariância ambas populacionais, ou ambas amostrais. Considera tudo populacional e acabou. Então, se for para achar o beta no Excel, cuidado com isso. Senão ele vai ficar um pouco diferente do beta, que vai ser fruto do e-views. Se você abrir a fórmula de covariância, que é o desvio padrão das duas variáveis que estão dentro da covariância, vezes a correlação entre elas, e abrir a fórmula da variância de mercado no denominador, que é o produto do desvio padrão elevado ao quadrado, vai cortar o desvio padrão de mercado em cima e embaixo. Então, esse beta, tanto é a covariância do retorno excedente da ação, o retorno excedente de mercado dividido pela variância, como o desvio do retorno excedente da ação, vezes a correlação entre ambos os retornos excedentes da ação e do mercado. Muito bem. Então, você tanto pode achar o beta no EV, o Excel já permite também, né, usando aqueles comandos lá de regressão linear, inferir sobre a estatística T, ou o erro padrão, a estatística T, e, consequentemente, o p-valor, né, desse beta, obviamente que não corrigido por New West, não que eu saiba, portanto, é melhor ver essa significância realmente no software tipo e-views, que permita a correção por New West. Então, esse beta tem uma fórmula fechada, ótimo. E o que podemos inferir sobre esse beta, uma vez estimado? 3 coisas podem acontecer com esse beta em termos de valor. E aí, tudo isso aqui só faz sentido se estivermos falando de um beta significativo. Preferencialmente a 5%, no pior dos mundos, a 10%. Porque se ele não for significativo a 10%, nem precisa continuar o resto da aula. Paulo, foi significativo pelo menos a 10%. Se o beta for maior do que 1, e isso vai acontecer, se você fizer isso para 200 ações, isso deve acontecer para menos de 10% dessas ações. O que é que significa? Um ativo que seja cíclico e muito nervoso, com um risco sistêmico muito elevado. Cíclico por quê? Olha o beta aqui na fórmula aqui em cima. Sigma é positivo no numerador e no denominador. Portanto, o que vai determinar o sinal do beta é a correlação. Correlação do ativo com o mercado. Se é positivo esse beta, e aí no caso maior do que 1 é positivo, estamos falando de um ativo cíclico. Então, tanto faz se o beta é maior do que 1 ou está entre 0 e 1. For maior do que beta, significativamente falando, é um ativo cíclico. Cíclico em que sentido? Ele se relaciona linearmente, positivamente com o mercado. O mercado sobe e esse ativo vai subir na maioria dos dias, o mercado cai e na maioria dos dias essa ação também vai cair. Ele é mais nervosinho que o mercado, portanto tem um risco sistêmico elevado, se o beta for maior do que o quando o mercado cai, ele cai junto com o mercado, mas mais do que o mercado. Cíclico, porque é positivo, mas ele tem um comportamento mais moderado. Sobe junto com o mercado, mas sobe menos. Cai junto com o mercado e deve cair menos. Na maioria dos dias. Um beta menor do que 0, um comportamento anticíclico. Que quer dizer o quê? Na maioria dos dias,
a gente deve enxergar um comportamento na contramão do mercado. Isso vai acontecer com menos de 10% das ações. Portanto, mais de 70% das ações vão ter beta positivo entre 0 e 1. Menos de 10% a 20% delas com beta maior do que 1 e, com certeza, menos de 10% delas com beta negativo. Eu usaria inferir até que 80% das ações, numa situação normal, deve ter o beta entre 0 e 1. Tá? 10% no máximo, maior do que 1, 10% no máximo, abaixo de 0. Talvez mais de 80%, de fato, com beta entre 0 e 1. Menor do que 0, esse beta significativo, é porque a correlação é negativa. E aí, o que eu falei, tende a ir na contramão do mercado. Tá? Acontece, não é uma coisa anômala, só não é tão comum, mas é claro que acontece. E são ações até interessantes, porque podem ser importantes para você diversificar a sua carteira, uma vez que ela não acompanha o mercado. Paulo, mas por que você falou que quando tem, por exemplo, o beta acima de 1, então o risco sistêmico é alto? Até entendi que o beta maior do que 1 está associado, aí, de repente, a uma correlação bem forte, e principalmente com esse fato aqui da razão entre os sigmas, né? O sigma da ação vis-à-vis o sigma de mercado, né? Quanto mais alta essa relação, maior o beta. É nesse sentido que o risco sistêmico é alto? Sim, mas se a gente fizer a decomposição da variância total do ativo, vai ficar ainda mais claro. Se eu passar o operador variância naquela regressão que está aqui desse lado, vou passar o operador variância aqui, ó. Variância do lado esquerdo igual a variância do lado direito. Isso aqui é uma constante, não me interessa. Claro que isso aqui não pode estar correlacionado com o erro, portanto, o efeito cruzado dentro da variância vai ser nulo, vai ser a soma das variâncias. Variância do resíduo e aqui a variância desse catatal todo. Ora, a variância desse catatal todo é o beta quadrado vezes a variância do retorno excedente de mercado. Portanto, o risco total, ou a variância total da ação I vai ser o quê? A variância idiosincrática, que nós vamos chamar de risco idiosincrático, que é a variância do resíduo, mais o risco sistêmico, que é isso aqui, beta da ação ao quadrado vezes a variância de mercado. O que é que vai fazer com que uma ação tenha risco sistêmico maior do que outra? É a variância de mercado? Não. A variância de mercado é igual para todo mundo, que é a variância do Ibovespa aqui no Brasil. O que vai fazer com que uma ação tenha risco sistêmico maior do que outra é tão somente o beta. Então, quanto maior o beta, maior o risco sistêmico, que é esse componente aqui. Risco total igual a risco sistêmico, mais risco idiosincrático. O risco sistêmico é tão maior quanto maior for o beta, na hora que for comparar o risco sistêmico de duas ações no mesmo período de tempo. Vamos fechar a aula de hoje, e você pode perceber que eu não vou me alongar muito na explicação do alfa por uma razão muito simples. Nós vamos ter uma aula só sobre alfa. Então, a primeira aula em janeiro é uma aula de revisão, lembrando que a próxima é de regressão e views. A primeira aula é uma aula de revisão / uma aula só sobre alfa. Temos que ter uma aula só sobre alfa. O alfa, nessa regressão, que é o intercepto, né, o coeficiente, a gente chama de alfa de Jensen, muito provavelmente em menção ao paper de 68 de Jensen, que a gente vai ver aqui em sala de aula, pode ter 4 possíveis interpretações. Tá? Isso não tem em livro nenhum. Vai ter aí tudo despedaçado em papers. Né? A primeira e mais comum interpretação é o preço do ativo. A gente vai ver como é que você calcula o preço teórico do ativo e compara com o preço observado. E aí infere se, olha, o preço teórico está dizendo que é R$10, eu estou vendo um preço observado aqui de R$8. Rapaz, está barato. Porque a teoria, segundo o CAPM, está me dizendo que era para estar custando 10. E está custando 8. Está barato. Na hora que o reequilíbrio se restabelecer, vai para R$10.
Pode ser uma ação barata, boa para comprar. O mesmo vai valer se ela estiver cara. Então, o alfa vai ser útil para você comparar preço teórico com o preço prático, preço realizado, preço observado, e dizer se uma ação está cara ou barata, e com isso montar a tua estratégia de portfólio. Vai ser útil para inferir sobre o quão bom, o quão adequada, o quão boa e adequada é a gestão de um portfólio. O alfa vai servir também para inferir sobre comportamentos de ações e setores setoriais na queda e na retomada de uma crise. E o alfa também vai ser importante, porque quando houver alfas significativos o tempo inteiro, com algum padrão que caracterize esse alfa não nulo de maneira sistêmica, isso é uma violação do CAPM. Por que é uma violação do CAPM? Compara a regressão com o modelo teórico. O resíduo apareceu porque é uma regressão, mas na hora que eu taco o operador esperança, o resíduo vai para zero. A expectativa do resíduo é zero, é um choque. Se esse alfa aqui não for nulo, estatisticamente falando, eu tenho uma violação da relação teórica. Então, uma hipótese nula que não estava aqui, deixei para o final, Paulo, para eu confirmar o CAPM, o alfa tem que ser estatisticamente nulo. Senão, você colocou o bode na sala e não está conseguindo tirar o bode da sala. Você colocou um alfa no modelo empírico e ele não é zero. E aí eu não consigo confirmar a relação teórica, que está sendo testada através da relação empírica. Então, esse alfa, a hipótese nula, para validar quarta-feira, agora, dia 16? Não, para uma outra ação ele não vai ser nulo, normal. Ou dizer que para menos de 10 ações, para menos de 5% das ações, nós vamos ter alfa zero, alfa não nulo, melhor dizendo. Ou seja, para 95% vamos ter alfa nulo. Para uns 5%, talvez, aí, alfa não nulo. Isso é um problema? Isso quer dizer que o CAPM não presta? Não. Mas aí a gente precisa analisar, primeiro, esse percentual de ações que passam a ter alfas não nulos e se tem algo explicando isso. Porém, 10 ações completamente diferentes, que não tenham nada em comum, tudo bem, violações individuais. Mas se houver algo que caracterize essa violação do tipo, são sempre as mesmas ações, tempo após tempo, semana após semana, ano após ano, aí é uma violação sistêmica ao longo do tempo, ou uma violação sistêmica que tem uma característica em comum, que pode ser, Paulo, são ações do mesmo setor, são ações de empresas blue chip, são ações que têm dividendo, política de dividendo assim. Então, a gente precisa olhar que ações são essas que estejam aí violando, entre aspas, o CAPM. O alfa vai ter essa interpretação também. Tudo isso vai ser objeto de assunto na aula que vem, em que a gente vai estimar o modelo, uma aula riquíssima, a gente vai fazer junto reviews, e nas próximas 3 aulas, teóricas e empíricas, em que a gente vai ver a interpretação do alfa, em que a gente vai resolver exercícios usando CAPM, em que a gente vai revisar e a gente vai ver aplicações de papers para o Brasil. Aulas riquíssimas, muito interessantes, nos esperam aí para a gente fechar esse módulo CAPM. Eu vou encerrando aqui essa apresentação, vou encerrando essa aula de hoje, já está longa o suficiente. Assista, não perca, compartilhe, é uma aula fundamental, cujo conhecimento não está exatamente nos livros, está em papers separados, e ele é fundamental para a gente entender como estimar reviews na próxima aula. Até mais, que Deus nos abençoe, saúde. Vamos encerrando por aqui.